Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, o Reinaldo já me apresentou, eu sou a Cariline Burle. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de organizar e moderar esse debate sobre indicadores de dados abertos governamentais. É um prazer estar aqui na Webmídia. Eu quero convidar os participantes desse painel, então vou chamar a Fernanda Campanucci, a Manuela Ribeiro e o Adriano Machado, que também é o chair, né, responsável por toda essa organização. Parabéns, Adriano, pela conferência, está sendo um sucesso. E vou apresentá-los rapidamente, e depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa importância aí dos indicadores de dados abertos. Bom, deixa eu só pegar aqui minha colinha, embora eu conheça os três e tenha o prazer de ter feito já vários trabalhos e atividades em conjunto, mas eu vou ler aqui rapidamente que a Manuela, ela é doutora em administração pública pela GV e ela é analista do UniQ-BR, no CETIC-BR, né? Então nós trabalhamos inclusive na mesma instituição. E a Fernanda Campanucci, ela é doutoranda da FGV também em administração pública e ela é diretora da Open Knowledge Brasil. E o Adriano Machado, acho que vocês, quem participa da Webmídia, já conhece bastante, né, que é professor e doutor na Universidade Federal de Minas Gerais e organizador aqui dessa conferência. Dei uma resumidinha nos respectivos currículos, e eu também trabalho no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, tenho mestrado em Relações Internacionais, e há bastante tempo, já quase 10 anos, trabalhamos nessa pauta aí de dados abertos, né? No início ainda a comunidade nem existia, hoje fico super feliz de ver que já existe uma comunidade, não só brasileira, mas latino-americana em torno desse tema. E aí, para quem não conhece ainda sobre dados abertos, né, pode ser um assunto novo, né, para algumas das pessoas que estão assistindo. Então, acho importante nivelar o nosso conhecimento e falar que um dado, ele é considerado aberto quando ele tem algumas características, e justamente a primeira instituição a delimitar isso foi a Open Knowledge, que atualmente a Fernanda representa aqui no Brasil, né? Então, o que é importante a gente pensar? É pensar em disponibilidade de acesso. Então, o dado, ele precisa estar num formato disponível por inteiro, ele tem que estar num formato que ele pode ser modificável e ele tem que ser conveniente para quem vai utilizar. E aí, a gente vai para a segunda premissa, que é a parte de reuso e redistribuição. Então, é muito importante que esse dado ele seja disponibilizado em condições de reuso e redistribuição. E aí ele pode ser o quê? Recombinado com outros dados. E, finalmente, ele precisa ter o quê? Uma participação universal. Então, todas as pessoas podem ter o direito de reutilizar e redistribuir esse dado, sem restrição alguma. Se a gente não pode restringir nem por áreas, nem por pessoas, nem por grupos. É quando a gente fala da importância de disponibilizar os dados, pensando no que o Tim Berners-Lee colocou como as 5 estrelas dos dados abertos, que seriam 5 passos de onde a gente quer chegar para automatizar ao máximo a disponibilização dos dados e facilitar ao máximo o seu reuso. Então, a gente tem que pensar que primeiro a gente disponibiliza os dados num formato qualquer, porém que tenha uma licença para sua redistribuição, então isso facilita muito qualquer pessoa que queira utilizar aquele dado. Depois a gente pensa já numa estrutura, pode até pensar numa planilha de Excel, que seja. Na terceira estrela, que seria o terceiro passo, a gente fala da importância de disponibilizar dados num formato não proprietário, então a gente pensa, por exemplo, num CSV, uma planilha de CSV, né, que fica mais fácil para desenvolver ali um código em cima daquilo. Por fim, a gente entra na aplicação dos padrões, né, especialmente os padrões do W3C, que é o consórcio que faz os padrões da web, e começa a pensar na quarta estrela na disponibilização de uma URI única para cada conjunto de dados. E aí a gente começa, então, a falar dos padrões da web e na importância de aplicá-los para finalmente tentar chegar no que a gente chama de dados abertos conectados, que é fazer uma conexão entre esses dados que foram disponibilizados na web em formato aberto, dando um contexto para eles, utilizando vocabulário e vocabulários universais, enfim,
e aí pensando nesse uso dos padrões, por exemplo, RDF, RDFA no HTML5, enfim, que não vai dar para a gente entrar em todas essas questões técnicas aqui, que senão a gente sai do propósito do nosso debate. Então, assim, o que a gente quer discutir um pouco hoje? A importância dos dados abertos governamentais e de ter indicadores para isso, né? A gente trouxe aqui, pensou inicialmente em algumas perguntas, então eu vou começar fazendo uma pergunta, né, para os participantes, para a Fernanda, para a Manuela e para o Adriano, e aí vocês fiquem à vontade para respondê-las. Enfim, a gente vai fazer um bate-papo aqui mesmo, e quem está assistindo, participando da Web Mídia, fique à vontade também para interagir conosco. Então, a primeira pergunta que a gente pensou em trazer foi justamente essa leitura de que atualmente a gente tem poucos dados abertos e disponíveis no governo. Embora seja uma lei, que a gente tem uma lei, não sei se todo mundo conhece, a Lei de Acesso à Informação, que foi promulgada em 2012, e no artigo 8º ela defina, né, então desde 2012, quase 10 anos, a gente já tem uma definição nessa lei que a gente precisa, que os órgãos governamentais precisam, eles têm a obrigação de distribuir dados abertos e publicar todos os seus dados e informações em formato aberto na internet, estruturados de acordo com as premissas de dados abertos. Mas isso é um caminho lento, né? Em 2016 a gente tem até um decreto que é um passo que a gente dá importante, né, para distribuir dados abertos governamentais, publicá-los. Um decreto que fala sobre os planos de dados abertos, então é super importante porque inclui inclusive todas as universidades federais, né, não é só o executivo. Aliás, é o executivo, mas, né, todos os seus entes. E em 2021, super recente, né, esse ano, teve a Lei de Governo Digital, que reforça essa importância da interoperabilidade dos sistemas de promoção de dados abertos, justamente. Então, na prática, embora a gente tenha esse arcabouço legislativo, e a Lei de Acesso à Informação é uma lei super importante, né, que a gente fala que pegou, né, então ela funciona, enfim, apesar de vários debates em torno dela também, que também não é o momento, mas a gente sabe que ainda há muitos dados governamentais que não foram disponibilizados em formato aberto. Então eu queria saber de vocês, da experiência, que vocês têm bastante experiência nisso, né, justamente sobre a importância e as vantagens que a sociedade tem quando a gente tem acesso justamente aos dados abertos governamentais. Quem que começa? Quem que se dispõe a começar respondendo isso? Bem, eu posso começar, posso dar o pontapé. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês, né, pessoas com quem a gente vive se cruzando aí na comunidade de dados abertos. Olha, eu acho que, sim, tem primeiro um ponto é que eu considero que o arcabouço ainda não é suficiente, apesar de a gente ter a Lei de Acesso à Informação que trouxe esse dispositivo, ele ainda é muito genérico, né? Lá no artigo 8º, ele fala um inciso muito importante, que ele diz que entre o rol de tipos de dados que precisam ser abertos, né, tem aquela coisa de botar agenda, organograma do órgão, mas aí ele fala sobre dados gerais para o acompanhamento de políticas públicas. Isso já daria sustentação para abrir tudo que não for informação sigilosa ou pessoal. Mas não é, infelizmente, isso que acontece, né? A gente tem ainda uma carência de alguns instrumentos importantes para efetivar essa política, que nesse decreto federal que a Caroline mencionou, ele estava colocado, né, a existência de planos de dados abertos, a existência de um catálogo, de um inventário de dados. Isso deveria ser também uma obrigação de todos os entes para dar transparência a quais dados existem e quais dados podem ser abertos. Os planos de dados abertos, eles são feitos de maneira colaborativa para entender a demanda da sociedade sobre os dados.
Então, isso, a única obrigação atualmente é dos entes do Executivo Federal, que também já tem mais visibilidade, tem a Controladoria da União que acompanha. Agora, quando a gente vai para os estados e principalmente para os municípios, essa não é uma realidade. Aí veio a lei de governo digital, como a Carol também bem mencionou, mas ela também só determina a vigência para o executivo, para não só o executivo, mas só para os poderes no âmbito federal. E ela não traz essa obrigação, ela diz que os municípios e estados podem aderir, mas também não obriga a aderirem. Então, acho que a gente ainda precisa de uma lei robusta de dados abertos que ajude a avançar nesses instrumentos, para ver se a gente movimenta aí os entes subnacionais. Então, assim, o primeiro panorama, eu diria que é isso, né? E aí, sobre a importância, tem muitos benefícios a abertura de dados para a própria gestão. A gente começa na própria gestão pública. A gente tem um sistema federativo em que estados, municípios e a União têm que cooperar no mesmo território para fazer política pública de educação, de saúde, de moradia, e às vezes nem eles têm dados uns sobre os outros, né? Às vezes, dentro de uma mesma prefeitura, a Secretaria de Saúde não tem os dados da Secretaria de Educação para integrar essas políticas. Então, o primeiro beneficiário é sempre a própria gestão pública para prover melhores serviços. Mas, claro, que toda a inovação, né, todo o controle social da administração pública, a cidadania mesmo, a gente entender o que está acontecendo e como está acontecendo, depende de dados abertos. Acho que é um benefício para toda a sociedade mesmo. Legal, Fernanda, obrigada pelas suas contribuições. A gente sente falta mesmo também, né, dessa parte legislativa mais robusta. Tem uma iniciativa, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, um projeto de lei, mas que ainda está, assim, caminhando a passos de tartaruga, né, enfim, mas é super importante isso que você trouxe. Queria saber da Manuela, do Adriano, um pouquinho da experiência de vocês, o que vocês trazem para a gente desses questionamentos iniciais, por favor. Deixa a Manuela falar primeiro aí. Posso continuar? Então, obrigada. Bom dia, primeiramente, né? Bom dia, Fernanda, Caroline, Adriana e todas que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Reforço que a Caroline e a Fernanda já falaram, é sempre um prazer estar com essas pessoas, eu aprendo muito, eu espero também poder contribuir um pouco para o debate hoje. E sobre essa primeira, né, pergunta, provocação, assim, no meu entendimento, né, um dos pontos mais importantes da implementação de dados abertos é reforçar ainda mais o reconhecimento de que informações produzidas, custodiadas pelos órgãos públicos, né, são públicas, ou seja, que essas informações devem ser divulgadas e deve ser garantido que a sociedade consiga acessá-las. E, lógico, como a Fernanda já mencionou, guardadas as devidas exceções e sigilos, né, para a disponibilidade de certas informações que tem que estar prevista em legislação, como a própria lei inclui algumas delas, faz parte das atividades da administração pública garantir com que a sociedade possa ter acesso à informação ou informações que ela tem interesse. E nesse sentido, né, os dados abertos governamentais trazem uma série de vantagens para minimizar certas barreiras para o acesso às informações, como custo, dificuldades para reutilização, como a Caroline já tratou, a falta de ter conteúdos online também, enfim. Publicar dados governamentais abertos, né, dados abertos governamentais, partem de uma série de princípios e características que privilegiam a disponibilidade e a qualidade desses dados na internet, né, na web, de modo a facilitar o seu acesso e a sua utilização. Então, um pouco do que a Caroline já trouxe, né, é garantir com que eles sejam completos, atualizados, que não tenha algum cadastro, algum impeditivo para que você possa acessá-los, enfim, para que, de fato, as pessoas possam não só acessar, mas também reutilizar, como bem entender essas informações sem grandes dificuldades.
E esse entendimento, né, de facilitar o acesso e garantir o reuso dos dados para a sociedade vem em conjunto com inúmeras possibilidades de utilização dessas informações divulgadas pelo setor público. A Fernanda trouxe alguns exemplos, e eu que não sou das pessoas, vamos dizer assim, com mais imaginação, consegui já também juntar várias possibilidades. Então, a sociedade pode utilizar dados abertos para pesquisas acadêmicas, para ampliar o controle social, a participação, para ações de advocacia e defesa de direitos, para a construção de aplicações tecnológicas para uso pessoal ou público, enfim. Ainda nos últimos anos, muitos estudos vêm se debruçando sobre os impactos dos dados abertos no ambiente de negócios e inovação, né? Mais uma vez, voltando ao início da minha fala, né, de dados públicos serem da sociedade, elas também podem usar para as iniciativas que quiserem incluir, inclusive de negócios. E é um potencial realmente muito grande de usos que podem promover benefícios tanto individuais como coletivos, né? No campo da pesquisa acadêmica, que é de onde eu venho, por exemplo, principalmente o custo de coletar dados é muito alto, e muitas vezes esses dados já existem no setor público e eles podem ser usados para avanços na ciência, né? Que podem beneficiar a sociedade como um todo. Eu talvez esteja falando demais, eu estou preocupada, porque eu ia dar um exemplo pessoal da minha tese. Dá tempo, Carol, de falar rapidinho? Claro, mano, por favor. Eu passei por uma situação que eu precisava fazer uma entrevista, era um questionário online com municípios, e existia esse cadastro online, disponível no site do governo, de todas as informações com os municípios, o nome exatamente das pessoas que eu precisava entrevistar e contato, e-mail e às vezes telefone. E só que era só no site, e de uma maneira que era extremamente difícil retirar. Eu precisava só de uma planilha, nem precisava de algo muito mais sofisticado que isso. E no site, de fato, eu teria que usar algum sistema, alguma forma, para tentar obter aquele dado naquela planilha que eu necessitava. Então, eu resolvi usar a LAI, né, fiz uso da Lei de Acesso à Informação, porque eu precisava dos dados desse cadastro em outro formato, né, para conseguir ao menos essa planilha. Eu fiz o pedido e, na primeira instância, foi negado, porque já estava disponível online. Eu tive que usar o artigo que você citou no início, fazer um recurso, né, e falando, não, olha, eu quero nesse formato, que esse é o adequado para que eu possa fazer uma entrevista, mandar solicitação de entrevista para mais de 5 mil municípios nesse país. Não tem condições de eu copiar na mão ou buscar um sistema para algo que já está disponível, inclusive existe, né? E nesse recurso acabou que eles realmente aí finalmente mandaram, mas isso já gastou vários dias, né, até receber essa informação. E esses dados, no final, foram fundamentais para a realização de uma pesquisa online com os municípios brasileiros sobre as barreiras para o uso do cadastro único. Então, eu pude devolver para a sociedade uma série de contribuições, não só teóricas, mas práticas, para a melhoria desse sistema, que é um dos principais cadastros de pessoas em condições de vulnerabilidade que vão futuramente receber ou fazer parte de programas sociais do governo federal. E também, só passar rapidamente, que a gente não pode deixar de lado as desigualdades existentes no país, né, em relação ao acesso à internet, às habilidades digitais, e até mesmo habilidades para usar e analisar dados, né. Então, agora o meu chapéu, né, como analista do CETIC, de realmente, apesar de haver um aumento na proporção de usuários de internet ao longo dos anos, como mostra o TIC Domicílios, ainda assim existe uma parte da população que não tem acesso às tecnologias, geralmente idosos e a população em condição de indivíduos com menor escolaridade, com menor renda, e com o aumento dos usuários, a gente está se iniciando mais estudos sobre um novo tipo de exclusão, que são as atividades online. Então, também as pessoas terem acesso à internet não significa que elas vão buscar informações, ou vão buscar dados abertos, ou vão acessar serviços públicos, transações financeiras. Pelo contrário, né, os resultados das pesquisas do CETIC, em especial TIC Domicílios, demonstram que a população de menor escolaridade, menor renda, em geral, acessam menos serviços, usam a internet exclusivamente pelo celular. Enfim, eu não queria deixar passar também, né, que se dados abertos cada vez mais, a gente não está pensando só do lado do governo, de garantir que eles estejam disponíveis, mas também o uso e o reuso, é fundamental também olhar para essa questão da exclusão digital.
E acho que eu vou parar aqui para começar, né? Mas eu sempre penso muito nisso, só para fechar, sobre como ampliar o conhecimento sobre dados abertos, mas ao mesmo tempo não deixar de lado essa parte da população que ainda não tem acesso, ou não consegue, ou não tem até interesse de acessar uma determinada informação da maneira como ela é apresentada quando elas são divulgadas em portais, né, que já existem de dados abertos. Enfim. Obrigada, Manu, super importante. Eu sei que vai ter mais espaço. Sim, não, acho que o debate, a gente ainda tem um bom tempinho aí, isso é ótimo, mas é super importante essa discussão também da infraestrutura e da necessidade que a gente tem de realmente ampliar essa inclusão digital no Brasil, né, que ainda a gente tem muitos avanços a serem feitos. E, inclusive, eu vou pedir para a Adriana falar e depois eu vou puxar o gancho que eu acho que é legal, antes de ir para a próxima pergunta, a Fernanda contar também dessa experiência aí do Covid, né, com os dados do Covid, que eu acho que chega de uma outra maneira na população, né, porque é algo que toca todas as pessoas, né. Então, eu vou pedir que a Adriana faça essa contribuição. Bom dia para todos, uma honra, né, estar aqui com vocês, né, e me sinto aqui um grande aprendiz mesmo no assunto, né, aqui em meio a especialistas aí do assunto, né, e tenho aprendido muito sobre esse tema, né, e as aplicações, por ser sintético aqui, para a gente ter mais tempo para interação mesmo, mas em nome da Abimídia, eu primeiro agradecer muito, viu, Carol, Fernanda, Manuela, e vocês aqui, eu vejo que, vou comentar da lei, né, mas assim, acho que as instituições aqui representadas, né, têm um papel essencial nisso que a gente está tratando, né, então, a participação aí do Comitê Gestor, do NIC, do CEWEB, do W3C Brasil Internacional, do CETIC, né, são instituições, assim, que eu admiro muito o trabalho e vejo que são essenciais para transformar o que vai além da lei, né. Então, na minha visão aí da pergunta que a Carol fez, né, eu penso que a existência da lei de acesso à informação, ela traz, né, ela facilita esse diálogo, ela traz informação no sentido de começar a despertar a importância, né, da sociedade para essa questão dos dados, né. Cada vez mais a gente tem visto aí nos grandes players do mercado, né, as grandes empresas, como que o pessoal até brinca com umas metáforas, né, do petróleo de antes, os dados hoje ser o petróleo da manhã, né, mas assim, a gente vê o valor que realmente tem, né, por trás dos dados, né, como fonte, como átomo de uma informação, de um conhecimento, de uma oportunidade de transformar realmente a sociedade, né. E por quê, né? Eu vejo que isso tem muito a ver com dar a informação para as pessoas conhecerem, né, o básico de qualquer assunto, permitir novos processos, permitir entender aonde estão as dores, né, e os problemas públicos, né, sociais, etc. Então, assim, apesar de concordar, né, concordo com tudo que foi dito até aí, eu vejo que bom que teve, né, a lei e que começa a despertar a sociedade para isso. Mas concordo com vocês plenamente que não resolve as questões técnicas, né, as questões de gestão, dos processos, né, mas é um ponto de partida, né, para incentivar. E eu vejo que um papel fundamental é esse envolvimento da sociedade mesmo, né, através de instituições do terceiro setor, as próprias empresas, né, os movimentos populares, tudo que as pessoas identificando o valor que tem esses dados, tanto para conhecer, quanto para gerar ferramentas, né, usar aí das tecnologias de informação e comunicação, as TICs aí, para prover novas ferramentas de painéis, de análise de dados, né, de identificação de problemas, de proposta de soluções, tudo isso vai ganhando força, né, e a gente vê aqui no próprio Abimídia, a gente teve um exemplo de várias ferramentas, né, vários trabalhos apresentados aqui, né, foram mais de 50 trabalhos apresentados durante essa semana, muitos deles, né, vocês falaram aí, na sequência vai comentar da Covid, teve cada trabalho interessante, sabe, mostrando, inclusive um de São Paulo, do pessoal de São Paulo, que mostrou como que para o suporte às decisões, né, e a adoção de várias políticas ali imediatas, né, durante a pandemia, foi essencial dispor de dados, né. Então, eu queria comentar isso, assim, a importância da lei, mas é um primeiro passo, como vocês falaram, né, e na sequência, depois a gente vai poder falar mais, né, Carol, de boas práticas, como você perguntou, o que tem sido feito, tem muita coisa legal aí nesse cenário. Obrigado. Obrigada a você, Adriano. Então eu já vou puxar o gancho, pedir para a Fernanda contar um pouquinho dessa experiência do Covid. Carol, essa foi uma grande lição, acho, para a gente sobre
sobre como incidir em políticas de transparência, mas também mostrou vários aspectos aí da importância dos dados abertos, né? Lá quando a pandemia começou em fevereiro, abril, março, a gente vai perder a noção de tempo, de 2020, a gente ansiava muito por entender o que estava acontecendo, entender o padrão de contágio, como que as cidades estavam sendo atingidas, e o perfil das pessoas, porque por ser uma doença nova, não se sabia, né, o impacto que isso teria na população. A gente ouvia as notícias lá da Europa, né, como estava devastando a Itália, e a gente já via os pesquisadores lá falando, tinha um manifesto de cientistas falando que era preciso mais transparência e dados abertos sobre isso. Bom, a gente já ficou aqui em alerta, né? E a partir dos primeiros casos já começamos a cobrar o Ministério da Saúde a respeito dos dados, a Defensoria da União pegou um artigo que a gente fez para cobrar, mas o Ministério da Saúde demorou muito a responder a isso. Assim, no começo, olha só, as primeiras informações que vinham do Ministério da Saúde eram agregadas por estado. Esse é um princípio de dados abertos. Quanto mais desagregado, mais granular a informação, melhor. Então, a gente está num país gigantesco. Saber por estado era insuficiente. A gente tinha que saber como isso estava nos municípios. E aí, o que a sociedade fez? Alguns empreendedores, pessoas, a Lagondata, depois o Brasil I.O., juntaram um monte de voluntários para pegar os dados nos estados por município e formar e fazer isso em dados abertos, antes do governo fazer. Mas isso não é legal, porque isso, assim, isso é importantíssimo, mas é como se você estivesse apagando um incêndio. Né? O dado ele precisa ser da fonte primária, o mais confiável possível. E o Ministério da Saúde tem sistemas para centralizar. Né? Então, e se ele apresentava o agregado por estado, ele certamente tinha o desagregado por município. E além disso, a gente precisava saber das características das pessoas, então raça, cor, das pessoas atingidas, idade, comorbidades. Tudo isso era uma base de dados e estava sendo ocultada, né? E depois, assim, de uma série de iniciativas, a gente criou um ranking de transparência da Covid-19 com parâmetros básicos, tanto de formato quanto de conteúdo, do que seria importante ter nesses dados para os estados e depois capitais, porque tem uma dimensão que não se resolve só no âmbito federal. A gestão da política de saúde, a questão da ocupação de leitos, quantos leitos estão ocupados ou desocupados, a gente também precisava de dados abertos no nível do município e do estado. Então, a gente passou a cobrar capitais, estados e o governo federal na mesma coisa, né, nas suas especificidades, e a gente teve uma abertura impressionante, assim. A gente vai lançar na semana que vem um e-book que conta toda essa história, e a gente mostra, assim, também o lado da gestão, né, como os gestores se mobilizaram para fazer isso, porque às vezes é uma questão política. Falta um apoio político das altas autoridades para apoiar esses processos. E os técnicos, né, as pessoas técnicas, muitas vezes querem fazer, mas não conseguem apoio. Tendo uma pressão de fora da sociedade, uma pontuação, uma competição entre entes, eles ganharam apoio político. Então, isso também mostrou que tem uma dimensão da abertura de dados que é de governança, né, que a gente precisa ter procedimentos responsáveis e, muitas vezes, reaproveitar tecnologias que já existem dentro da própria gestão. Não é uma coisa muito complexa. Teve um estado, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que vai muito bem em várias avaliações de transparência, mas começou em penúltima posição porque não tinha dados abertos de saúde. E aí em 2 semanas eles conseguiram ir lá para a segunda posição, porque teve uma decisão de gestão de fazer. Então, acho que toda essa experiência foi realmente um aprendizado muito grande para a gente e gerou muitas reflexões sobre o que dá para fazer, né, de fato, que precisa de envolvimento e de apoio dos governos, né? Mas que com parâmetros, com padrões, a gente consegue mostrar que é possível fazer.
Vai ser dia 17 esse lançamento, um e-book gratuito que vai ficar disponível na internet. Legal, Fernanda, obrigada. Olha, eu nem sabia do e-book, parabéns, acho maravilhoso que vocês estão lançando isso, essa experiência é super importante ficar registrada mesmo, justamente para a gente tentar avançar, né, e não regredir. E você falou bastante, né, ao contar essa experiência, da importância da granularidade, da importância dos padrões, e aí a gente está bem em sintonia aqui, né, porque você me deu um gancho para a próxima questão que eu quero trazer para vocês, que é justamente sobre a importância dos padrões da web, para a gente facilitar, né, o consumo e facilitar justamente também a vida de quem publica, né. Então, em 2017, o W3C, que eu já comentei aqui anteriormente, né, o World Wide Web Consortium, para quem não conhece, é o consórcio internacional que faz os padrões da web, ele publicou o padrão de boas práticas para dados na web, que a gente tem uma tradução oficial com esse nome, em inglês é Data on the Web Best Practice. E aí a gente tem 35 boas práticas que mostram como que os dados abertos, eles, os dados, na verdade, eles devem ser disponibilizados de forma que a gente facilite essa ponte entre quem consome e quem publica. Então, o publicador de dados tem uma visão melhor do que o consumidor gostaria. Então, a gente estudou, foram 42 casos de uso estudados mundialmente, né, não só no Brasil, e aí a gente chegou a essas 35 boas práticas que tem algumas dimensões importantes, que eu vou citar algumas. Então, por exemplo, disponibilizar metadados, utilizar a licença, né, que quando a gente comentou, explicou o que seriam dados abertos, a gente falou da importância de ter uma licença para publicar dados abertos, então isso facilita a vida de qualquer pessoa que vai consumir, a gente tem uma segurança ao consumir e reproduzir aqueles dados. No caso do Brasil, a gente tem a Lei de Acesso à Informação também, né, para facilitar isso, quando a gente fala de dados abertos governamentais, mas também a importância de disponibilizar de onde esses dados vêm. A Fernanda falou bastante, né, dessa disponibilização do Ministério da Saúde em dados agregados, e aí a Brasil.io, por exemplo, fez esse trabalho com voluntários, mas na realidade era muito mais fácil a gente ter essa procedência direto do Ministério da Saúde. Trabalhar a qualidade dos dados, os formatos, né, a Manuela trouxe essa experiência da tese dela, a gente fala nessas boas práticas, elas citam a importância de disponibilizar os dados em diferentes formatos, né, então você pode disponibilizar que seja numa planilha de Excel, mas também em outros formatos como o próprio CSV ou disponibilizar numa API, enfim, vai depender, é claro, do tamanho daquele conjunto de dados e dos sistemas que são utilizados, mas quanto mais formatos a gente disponibilizar, mais fácil esses dados vão ser reutilizados. Aí tem também a importância dos vocabulários, né, então utilizar os vocabulários universais também facilita muito o reuso. As APIs, né, que eu citei agora há pouco, elas também são muito importantes, porque elas dão uma estrutura robusta para quem vai trabalhar com o desenvolvimento de aplicações, por exemplo. E aí a gente tem que pensar também nessa parte de feedback, né, de feedback para os usuários. E aí a gente forma um ciclo, né, quando a gente pensa num ciclo de vida dos dados na web. E aí esse ciclo de vida é importante a gente pensar no sentido da publicação e a volta para o consumo que volta a ser publicado, né, então realmente a ideia é que isso seja sempre reatualizado e alimentado, e aí a Fernanda trouxe esse caso do Espírito Santo que é muito emblemático, né, da gestão. Então a gente teve, quando as boas práticas foram lançadas, elas foram lançadas em 2017, né, mas ainda é o padrão mais atual sobre isso. A gente fez justamente um estudo de caso com o CETIC, assim que as boas práticas ficaram prontas, o CETIC disponibilizou algumas bases de microdados da TIC Domicílios, e foi muito interessante, porque o grande empecilho que a gente teve para cumprir na verdade a gente cumpre 33 no máximo, né, 2 delas se sobrepõem, mas para cumprir que sejam as 33 boas práticas, foram questões de gestão. A gente teve embate com
os estatísticos que tinham entendimento sobre, por exemplo, o versionamento, a versão que deveria ser disponibilizada, que na estatística normalmente não se disponibiliza as versões anteriores. Teve um embate com o departamento jurídico em relação à licença, eles queriam pôr um formulário, enfim. Isso falando de um caso muito específico e micro, e que não são dados abertos governamentais, embora sejam de uso para a sociedade, né? Mas então, quando a gente fala de dados abertos governamentais, aí eu queria saber de vocês, da experiência que vocês têm, que se vocês acham que essas boas práticas, elas já estão sendo utilizadas, né? Esse padrão já tem aí quase 4 anos, pelos publicadores de dados, e se elas estão sendo, quais são as mais utilizadas e as mais desafiadoras de serem implementadas, né? Citei esses 2 exemplos, mas eu queria saber da experiência prática de vocês. Tem uma buzina aqui. Eu posso iniciar, porque eu acho que eu vou falar de algo que não é tanto da parte técnica, com certeza Adriano e Fernanda terão exemplos muito melhores e muito mais conhecimento do que eu, mas quando eu vi sua apresentação da pergunta, seus comentários, Carol, eu pensei na realidade de falar um passo atrás, um pouco até do que a Fernanda já trouxe. Se os gestores públicos conhecem dados abertos, e eu trago isso a partir da experiência de coordenação nos últimos 8 anos da pesquisa TIC Governo Eletrônico, né? A pesquisa que eu sou responsável no CETIC, que entrevista a cada 2 anos órgãos públicos federais, estaduais, prefeituras do Brasil inteiro. E já convido desde já quem tiver interesse nesse tema, nesse tipo de indicador, a entrar no site do CETIC, porque tudo está disponibilizado, os indicadores, os nossos relatórios, etc. Mas antes de entrar no CETIC, eu já era envolvida com a temática de dados abertos, eu fazia pesquisa, já tinha escrito artigos, e quando entrei, né, no CETIC, na mesma organização que tem outros departamentos envolvidos nesse tema, né, como o CEUEB, o Escritório Brasileiro do W3C, nós sempre tivemos interesse de medir dados abertos governamentais na TIC Governo Eletrônico. No entanto, as características da nossa pesquisa, que é survey, né, então são questões padronizadas, a gente faz por telefone, geralmente com gestor de TI de uma secretaria, um departamento, um ministério, ou às vezes alguém responsável pelos conteúdos digitais, nós nos deparamos com pouco conhecimento desses gestores do que são dados abertos. Então, isso inviabilizou muitas vezes construir indicadores sobre esse tema, porque numa pesquisa do tipo survey, são perguntas padronizadas, então se eu quiser fazer com a Caroline, com a Fernanda e com o Adriano, a sua organização tem um plano de dados abertos, tem um projeto de dados abertos, tem um portal, eles têm que ter o mesmo entendimento do que é isso, porque senão eu não vou estar medindo o mesmo fenômeno, a Fernanda vai pensar que dados abertos significa uma coisa, o Adriano outra, a Caroline outra. E num processo que a gente tem antes de ir para campo, chamado entrevistas cognitivas, que são entrevistas semi-estruturadas para entender o fluxo de pensamento dos participantes desse tipo de pesquisa, se eles conhecem esses conceitos, a gente já tentou mais de uma vez abordar a temática de dados abertos, e o que acontece? Foi um fracasso nas 2, 3 vezes que tentamos. Enquanto a lei de acesso à informação, portais de transparência parecem estar bem mais disseminados, e mais recentemente até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, sabem que existe, sabem o mínimo, o entendimento sobre o que são dados abertos ainda está muito diferente do conceito do que a Caroline trouxe no início, né, em relação ao que o CEUEB e o W3C apontam. As respostas vinham muito no sentido de entender como o portal da transparência, ou até mesmo temos site, está divulgado, então a gente tem dados abertos. Então não era possível por esse caminho medir, né? Alguns também tratavam, não, eu sei que tem, mas é outro órgão que cuida desse portal. Então, eu me pergunto muito sobre a importância de disseminar mais o que são dados abertos, né? E seus benefícios no setor público, especialmente, como a Fernanda já trouxe, entre os governos subnacionais, né? Especialmente as organizações estaduais e municipais, né? Como elas podem entender sobre como publicar, ajudar a sociedade a utilizar, se elas sequer conhecem o que são dados abertos, né? Talvez a Fernanda e o Adriano, né, e as pessoas que estão assistindo aqui pensem, talvez não é necessário que todos os órgãos sejam diretamente responsáveis pela publicação
publicação de dados abertos, pode ter uma área, né, com uma atividade centralizada, né, mas, em geral, os dados no setor público são fragmentados, né, eles não estão numa organização, eles estão nos diferentes ministérios, secretarias, departamentos, agências, né, então essa falta de conhecimento também pode levar à falta de sensibilização em compartilhar seus dados, em conhecer esses padrões, esses manuais, essas diferentes, né, estratégias para publicação de dados. Enfim, né, se eles não têm essa sensibilização, como é que eles vão produzir, coletar dados desde o início que já levem em consideração sua futura publicação na web? Então, em geral, é um dado que vai ser publicado, mas ele não está sendo coletado pela organização que é responsável pelo portal ou pela página de dados abertos, né, daquela organização pública, né? E essas entrevistas eram feitas com gestores de TI, né, e sugerindo que não existem políticas de dados abertos mais amplas, né, que auxiliem essas secretarias, departamentos e órgãos, especialmente no âmbito estadual e municipal, né? Então, eu quis trazer isso, que é antes até mesmo, quais as dificuldades de implantar, de lidar com o padrão, mas, enfim, é só porque eu sei que o Adriano e a Fernanda vão falar um pouco mais, e só para trazer um panorama da TIC Governo Eletrônico, em geral, as organizações têm presença online via website, redes sociais, né, mais de 90% das organizações têm website, mais de 80% redes sociais, mas a grande diferença na presença é na provisão de certos serviços e certas informações. Então, em geral, organizações do nível federal têm mais serviços e informações que organizações do nível estadual e que tem um pouquinho mais que do nível municipal. Então, só reforçar essas desigualdades que eu falei um pouco, que já existem na sociedade, elas também estão presentes na administração pública. Isso com certeza afeta as diferentes capacidades, né, para seguir esses padrões e, de fato, publicar dados. Então, por isso que eu pedi para começar, que eu voltei até um passo anterior, mas eu me deparei isso muitas vezes já. Vamos criar indicadores sobre dados abertos e, de fato, ainda não ser um conceito disseminado ou compreendido de uma forma homogênea minimamente entre os gestores, pelo menos de tecnologia da informação, que são o público-alvo da TIC Governo Eletrônico. Legal, Manu, obrigada. Acho super importante você ter justamente voltado esse passo atrás, porque é um desafio enorme que a gente tem, né? Nivelar é isso, né? A gente também acompanha a TIC Eletrônica desde o início, dificuldade de nivelar esse conhecimento, né? O entendimento dos gestores do que são dados abertos. Eu tenho a impressão, talvez a Fernanda e o Adriano possam falar mais sobre isso também, mas que a pandemia, ela deu, entre aspas, uma escancarada no assunto, né, e trouxe o assunto à tona e a relevância disso para toda a sociedade, porque a gente ficava antes nessa comunidade muito menor, embora ela tenha sido ampliada ao longo dos anos, né, mas ou nas questões técnicas, né, quem está na área da ciência da computação, justamente, trabalha com desenvolvimento web, ou na parte mais de ativismo, digamos assim, de organizações não governamentais que trabalham bastante com lei de acesso à informação. Então, acho que a gente chegou num momento que é possível uma integração também do conhecimento e das diversas áreas, né, que a gente tinha aí, às vezes, até em núcleos, mas certas bolhas que agora também começaram a se integrar. Então, acho essa visão que você trouxe super importante. Se a Fernanda e o Adriano quiserem comentar um pouquinho também sobre a experiência deles, acho que vai ser ótimo. Sim, na Open Knowledge a gente tem um dos eixos, dos 3 eixos centrais, a questão da democratização do acesso e da formação, né, com a nossa escola de dados. Então, a gente acredita, sim, que tem muito trabalho a fazer ainda na formação. Depois dessa experiência com a Covid, nós sentimos a necessidade de desenvolver algo mais estruturado, que foi a série Publicadores de Dados, um curso que a gente teve a oportunidade de ter com a gente mais de 700 gestores de todo o Brasil, então municípios, estados de diferentes portes, do governo federal, e depois disso ainda teve a publicação, a sistematização desse curso também num e-book que ficou disponível, e isso empoderou muito os gestores no processo de convencimento dos seus superiores, né, de que isso era uma política importante, porque nesses cursos a gente fala muito sobre a junção dos diferentes perfis necessários para uma política de dados abertos. Então, o perfil
o perfil de analista, o perfil de TI, como a Manuela falou, o perfil de tomador de decisão, a área jurídica. A gente incentiva que todos esses perfis façam, sim, essa formação, e também das diferentes áreas de políticas públicas, pensando exatamente que todo órgão público tem essa responsabilidade, toda a secretaria, todo o ministério, toda a empresa pública. Então, essa trilha de publicação, ela começa justamente com conhecer, né? O primeiro eixo é aprender sobre o assunto, aprender os padrões, conhecer as boas práticas. A gente menciona as 35 boas práticas. E aí, só para comentar essa questão, né, sobre quais boas práticas ou não estão sendo seguidas, nesse universo aí de quase 750 pessoas, tem uma diversidade muito grande, né? Tem equipes muito bacanas que já estão com uma maturidade maior e procuram o curso para se aperfeiçoar, assim, como que a gente faz automatização, né, automação para a publicação de dados, e a melhor forma de publicar APIs, né, que eu considero a API um aspecto de maturidade de dados abertos. Já teve uma discussão na Lei de Governo Digital se deveria se cobrar pelo acesso automatizado, e a gente é radicalmente contra, né? Pode ter algum nível de volume de dados consumidos que exija algum tipo de cobrança, mas como base para a política pública, ter uma API, né, ter uma forma de se conectar com o sistema para conversar, para consumir os dados diretamente da fonte, com uma frequência de atualização interessante, você poder pegar dados específicos sem ter que baixar uma base de dados inteira. Enfim, a API é muito importante para quem vai construir aplicações, sites, e a API é uma das boas práticas, né, a publicação de APIs, que a gente incentiva bastante, fala bastante sobre ela, e está nesse livro Publicadores de Dados. Tem também a questão dos metadados e da documentação, que também está nas boas práticas, e apesar de ser tecnicamente muito simples, essa é realmente uma questão que depende da governança, né, de ter um procedimento, uma rotina para fazer isso, e aí também depois que começam a fazer, é algo que é muito mais fácil de sustentar, né, quando isso entra na rotina, na compreensão das pessoas, isso é muito simples de ser feito. Então, essas duas aí eu destaco, porque a API é algo bem maduro, é algo que ainda tem pouca gente que faz, mas a gente já identifica muitas pessoas fazendo. Teve uma equipe de gestores de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, que acabaram de ganhar um hackathon do Frictionless Data da Open Knowledge Internacional, que é um programa que fala de dados sem atrito, né? Como você... No fim, são padrões e boas práticas para a publicação de dados. E essa equipe que trabalha no governo do estado criou um pacote de publicação para o SECAM, que é um outro repositório de dados abertos. Então, assim, a gente vê, sim, muita gente fazendo e empenhada, e outras pessoas que estão querendo entender, que estão querendo começar, e já nos relataram, assim, que por ter uma referência, por ter um livro para indicar, conseguem levar para os seus gestores e convencer de que aquilo é uma prática, é importante. Então, acho que sim, tem uma dificuldade aí de consolidar esse conhecimento, mas eu tenho uma visão de que tem, sim, isso está acontecendo em lugares diferentes, com níveis diferentes, mas existe uma vontade de fazer, né? Legal, Fernanda, obrigada. Isso que você trouxe é super importante, né? E essa necessidade de capacitação que a gente tem, né? Embora a gente trabalhe a sistemática de dados abertos aí há 10 anos, né, praticamente, ainda falta muito conhecimento justamente sobre o assunto, e às vezes tem o nível técnico, já tem o conhecimento, já saberia implementar, mas a gestão ainda não tem, então fica essa disparidade aí de conhecimento mesmo. Então é um trabalho super importante que a gente precisa continuar fazendo, né? Adriano, por favor. Comentando um pouquinho, né, acho fundamental essa questão que você trouxe. Primeiro, destacar a importância dessas boas práticas, né, de publicação de dados, né, você destacou esse trabalho aí do W3C, Carol, que
envolveu muita gente boa no assunto, né? E eu vejo essas boas práticas, né, que são, daria para tratar outro painel, né? São vários aspectos, várias dimensões, e como que isso é importante, né, para caracterizar o dado, para dar conhecimento para quem vai lidar com a publicação, né? E eu vejo que os temas aqui se conectam, né? Porque esse trabalho ele vem dar diretrizes para publicar, e se publica seguindo já essas diretrizes e recomendações, você tem um primeiro passo para depois você aproveitar, porque a gente está tratando aqui, né, do uso, do reuso, de agregar valor e várias coisas, né? E aí, então, esse é um aspecto que eu queria destacar. O outro, né, a Manuela falou um pouco, a Fernanda também, assim, como que é importante estabelecer padrões mesmo, né, boas práticas e padrões, porque facilita tecnicamente falando, né? Então foi citado a API, né? Foi citado modelos de organização de dados, né? Questão de versionamento, questão de licença, daria para falar dos vários aspectos, né? Mas como que isso é importante, né? E mais recentemente, né, Carol, a gente tem feito um trabalho conjunto aí, junto aí com o seu web, tudo que está sendo muito interessante para ver o seguinte, né? E com a presença dos especialistas, que não basta ter isso tudo, né? A gente tem que ter formas de avaliar, né? Como que eu avalio isso? Como é que eu posso dar mais elementos, não para punir, para falar que está errado, né? Mas no sentido de mostrar quem está fazendo bem, o que pode ser exemplo, né? Para continuar essas boas práticas. Então, a gente vem trabalhando com essa ideia de um modelo, né, Carol? Um modelo de avaliação de dados abertos. E isso une as boas práticas, mais uma avaliação de portais, né, para a gente identificar o que a gente consegue fazer, né, até unindo lá um pouquinho que foi no outro painel, né, da gente falar da coleta de dados da web governamental. Isso tem sido um trabalho bem interessante e está ficando claro para nós que isso vai contribuir nesse sentido que a gente está falando, de trazer técnicas, padrões e orientações para que isso tenha mais visibilidade, né, mais resultado aí em termos de dados abertos. E só para concluir, né, a Fernanda citou aí a questão, aí, por exemplo, do SECAM, né, eu vejo que isso tem sido fundamental, a gente notar que quando você parte de um padrão, um mínimo de orientação do que publicar, como disponibilizar, já facilita a vida tanto do publicador, quanto de quem depois vai consumir, quem vai avaliar, quem vai sugerir, dar feedback, como a Carol falou, né? Então, acho que isso aí fecha, né, o ciclo. E um tema que eu acho muito legal também, que está muito relacionado, é essa parte hoje de proteção de dados, né? Que se fala muito tem se falado muito da LGPD, e às vezes se confunde, né? Então, o dado não pode estar aberto porque tem LGPD, e eu vejo exatamente o contrário, né? Como que a gente teve até um painel sobre fraude, um ecossistema de fraude aqui no evento, bem breve aqui, mas assim, a gente tratou o seguinte, né? O que adianta antes, né, quando não tinha controle, lei de proteção, se publicou praticamente todos os dados sensíveis, né? E hoje o maior problema que a gente está vivendo com a fraude é exatamente porque muita coisa já está na mão de fraudador aí, listas públicas, né, que não podiam ter vazado, né? Então, e como que hoje ter essa responsabilidade sobre o dado, a questão da privacidade, isso também vem. O dado pode ser aberto com devido cuidado, né? E o que deve ser aberto, o que não deve, né? E de que forma, anônima ou não, ofuscada ou não, né? Então, isso daria também outro tema legal aqui. Obrigado. Obrigada, Adriano. Você já trouxe, né, essas questões últimas que você trouxe, eu acho que justamente, né, vários painéis de discussão, né, essa interface entre dados abertos e LGPD, né, existe, né, a gente tem que tomar mais cuidado para não usar a LGPD para falar que não vai disponibilizar dados. Por outro lado, tem que tomar muito cuidado, realmente, com a proteção aos dados pessoais, né, e quando a gente está falando em disponibilizar dados abertos governamentais. Mas a premissa é que todos os dados governamentais devem ser abertos, né, claro, com esse cuidado de proteção aos dados pessoais. E aí, quando você falou dessa pesquisa, né, que a gente tem feito aí há alguns anos, a TIC-Web, né, uma pesquisa que existe no NIC-BR desde 2011, a Manuela e a Fernanda, inclusive, participam ativamente, né, como especialistas e contribuem bastante, e a gente fez uma reformulação importante lá em 2018 de focar nas sistemáticas de acessibilidade, né, que foi discutido no painel anterior, e dados abertos, e com todas essas dificuldades que a Manuela trouxe, né, de nivelamento
nivelar o conhecimento, mas considerando que essa pesquisa a gente tem o intuito de automatizar a busca, né? Então, a ideia dela é a gente buscar nos sites.gov.br informações com indicadores sobre acessibilidade e sobre dados abertos. No caso de acessibilidade, que já foi discutido bastante, a gente tem o EMAG, né? Então, tem um passo além aí que facilita para a gente. E no caso de dados abertos, a gente se deparou com esse desafio de justamente definir os indicadores, e acho que a gente está chegando num momento importante da pesquisa, que é fechar esse modelo com base justamente nas boas práticas para dados na web, e todas as definições de dados abertos e as 5 estrelas, né, que a gente tem aí como parâmetro. E, por outro lado, a gente vê justamente a importância do SECAM, né, que para quem não conhece o SECAM, é a plataforma da Open Knowledge, né, que é toda aberta, em software livre, então também tem uma comunidade importante de desenvolvimento por trás disso, que está sempre atualizando, né, essa plataforma, porém a gente também tem dados abertos que não estão disponíveis no SECAM, até porque a gente pensa assim, né, pensando no nível subnacional, uma pequena cidade não tem nem estrutura para implementar o SECAM. Então, a gente tem aí também questões de implementação de política e até uma conversa quase que antiga, né, dentro desse período aí curto de 10 anos, com os gestores da política de dados abertos do governo federal, que inicialmente era o Ministério do Planejamento, a atual Economia, agora está com a Controladoria Geral da União. Então, a gente tem também essas discussões aí bem políticas mesmo, de gestão, que a gente tem que trazer à tona, né? E daí eu queria saber um pouco mais de vocês, o Adriano já começou a responder, qual que é essa importância justamente de fazer essa pesquisa, definir indicadores sobre dados abertos governamentais e dar esse retorno, né, para a sociedade. Quem quer começar aí? Eu posso falar. Bom, a gente só consegue intervir e melhorar aquilo que a gente consegue medir, né? Acho que é importantíssimo definir esses indicadores, sim. E para definir, a gente sempre tem alguma perda, né? A gente sempre tem algum aspecto que a gente deixa de lado para conseguir fazer uma comparação abrangente. Esse exemplo que você deu, Carol, tem um portal de dados abertos no município como São Paulo, tem um SECAM, eu participei da implementação dele em 2015, ele existe, ele está lá, e tem secretaria que publica, como a Secretaria de Saúde, publica dados fundamentais de saúde no Tabnet, que é um sistema derivado lá do DataSUS, que você tem que ficar escolhendo os filtros, e até gera CSV, mas tem esse problema de ser uma base íntegra, de você conseguir baixar tudo de uma vez, né? Então, quando você tem padrões para comparar, você simplifica a realidade para você poder ter uma base de comparação, né? Você não vai aprofundar esses casos de cada lugar, então você tem que fazer uma simplificação da realidade para traduzir um conceito, né? É aberto ou não é aberto? A gente teve essa dificuldade no ranking da transparência de Covid-19, por exemplo. Claro que sempre fica coisa de fora, mas pelo menos a gente conseguiu ter uma base de comparação, então isso é fundamental, acho que vai ser muito importante quando isso estiver rodando, né? E eu tenho certeza que vai precisar de iterações de diferentes momentos aí para aperfeiçoar, porque não é simples, ainda mais tratando de tudo que é .gov.br, né? Então, acho que é um trabalho hercúleo, mas importantíssimo, e a gente tem, né, algumas metodologias internacionalmente, como o Open Data Index. O Open Data Index, a última vez que ele foi feito foi em 2017, né, todos os países e tal. Aí você vê lá o Brasil muito bem colocado em transparência orçamentária, em dados de orçamento, porque de fato sempre teve, né, uma preocupação ali no portal Transparência Nacional. Isso quer dizer que a gente tem transparência no orçamento? Não, a gente está discutindo agora o orçamento secreto, as emendas secretas que ninguém sabe para onde vai e para quem vai. Então, é uma simplificação, mas a gente consegue ter ali algum parâmetro para dizer que ainda é melhor que outro,
o que tem para melhorar, né? Então, é um desafio medir, sempre é um desafio, mas sem medição a gente não vai a lugar nenhum. Obrigada, Fernanda. Manu, se você quiser comentar rapidamente, depois a gente precisa encaminhar para o final, porque tem a palestra do Keynote às 11. Não, vou falar rápido. Eu só até não quis começar, porque eu falei, vai que eu me empolgo. Mas eu concordo 100% com o que a Fernanda falou, então não vou repetir essa importância de medir, também as limitações, mas eu quero apontar algo que às vezes é polêmico para quem pesquisa esse tema da influência das pesquisas ajudar a disseminar o conhecimento. Então, um pouco do que a Fernanda falou, que o Espírito Santo pegou em penúltimo, e depois pede ajuda para Open Knowledge, para entender, reforça a importância também de que fazer pesquisa e definir indicadores podem gerar esse interesse no tema e até eles começarem a entender e mudarem o modo que eles publicam dados ou as ações. Às vezes era algo pequeno de se resolver, eles sequer tinham conhecimento. E, por fim, alertar. E isso leva muito em consideração, a TQWEG é bastante importante para isso, que diferentes métodos de coleta de dados podem ser mais vantajosos em relação a outros, a depender da dimensão de dados abertos que você pretende analisar ou medir. Então, se você quer entender se está publicando metadados, se está atualizado, quantas bases de dados tem, entre outras características, óbvio que a forma automatizada de coleta de dados pode ser mais útil nesse caso do que perguntar diretamente para um gestor para ter todas essas informações, ou até, às vezes, ele nem sabe o que está sendo publicado. Por outro lado, entender dinâmicas de relacionamento, construção de políticas de dados abertos, né, conscientização, capacidades capacidades estatais para publicação de dados abertos, talvez outras dinâmicas, outras metodologias sejam necessárias. Então, só como frase final, né, dessa parte, é fundamental para compreender políticas de dados abertos e ecossistemas como um todo, também vai depender de diferentes metodologias de coleta de dados e análise, e elas vão ser complementares entre si, só para fechar a importância de ter diferentes formas de coleta e de análise. Obrigadão, Manu, essas considerações foram bem importantes também, e a gente tem esses desafios mesmo, né, mas eu também acho super válido, né, senão a gente também não estaria conduzindo essa pesquisa, mas é muito importante trazer esse debate também, né, e ampliar justamente para a comunidade, né, para a sociedade em geral, claro, mas para essa comunidade da web mídia, que é uma comunidade super especializada e tem contribuições riquíssimas para trazer. Então, acho que eu vou aproveitar o gancho, vou fazer um convite que quem quiser contribuir mais justamente com essa pesquisa, que a gente chama de TQWEB Dados Abertos, é só entrar em contato comigo, ou mesmo com o Adriano, né, que lidera e pela UFMG a pesquisa, e a gente está super à disposição. A gente mencionou, assim, para finalizar, né, a Fernanda mencionou vários materiais da Open Knowledge, a Manuela mencionou as pesquisas do CETIC, que também são super importantes, e a gente também tem bastante material no acervo do CEWEB, né, pelo NICBR. Então, acho que a gente também deixa à disposição de né, todas as pessoas que tiverem interesse, essa vasta gama aí de materiais de capacitação, também tem muitos artigos, né, discutindo dados abertos, enfim. Então, a gente convida vocês para essa discussão mais ampla mesmo sobre a temática e para a gente tentar agregar essas outras comunidades em torno do tema que é tão importante, tão caro, né, para a nossa sociedade. Eu vou finalizar, vou agradecer muito a participação de vocês, agradeço de novo o convite do Adriano, foi um prazer estar aqui, e vou também fazer uma propaganda do CODA, né, para a Fernanda, que está acabando, tem alguns abertos também, né, para quem quiser assistir. Ainda dá tempo. Se quiser falar rapidinho, Fer, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, e sim, para quem se inscrever vai ter acesso a tudo que está gravado também, começou na segunda-feira, hoje a gente ainda tem sessões, amanhã também, então aproveitem. Obrigada, e a gente acho que tem agora 7 minutos de intervalo, né, até a palestra do Diogo, né? É isso aí, Carol, muito obrigado, viu, Carol, Fernanda, Manuela, em nome do Web Media, eu agradeço muito, foi muito legal aí esse bate-papo, né, aprendi mais coisas aqui, sempre aprendo com vocês.
E é isso aí, Carol. 11 horas a gente tem nosso keynote aí, o último keynote do evento, né? Vai ser o Diogo Cortiz, e já está aqui conosco nos bastidores, né? Então, daqui a pouquinho, daqui a uns 7 minutinhos, como você falou, computação afetiva na web. O Diogo vai falar de uma palestra bem legal e no finalzinho nós vamos interagir com ele. Ai, que legal, Adriana. Também aprendi bastante. Aí você falou sempre aprende, e vamos aprender mais ainda com o Diogo. Eu tenho o prazer enorme de trabalhar na equipe dele. Quem puder, fique, porque vale a pena ver o que ele tem para nos trazer. Então tá, gente, muitíssimo obrigada. E a gente desliga por aqui, é isso? É isso. Obrigado a vocês. Bom. Até Tchau, mais, gente. Um gente. abraço. Obrigada, Bye, bye. Manu. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigada também, Adriana.